Gente, pensa num vídeo que você vai assistir agora incrível, incrível. Você sabia que existe um poder de invisibilidade que vai ser falado nesse vídeo? É o primeiro lugar na história que você vai ver que existe um poder de invisibilidade. Não, tem essa história. E você vai ver que Hollywood copiou mas muita coisa dessa história que está nas entrelinhas e que a Midrash de Josué conta. De onde você tirou essa história? Tem um livro chamado Midrash de Josué. São as histórias passadas de pai para filho, alguns milagres que foram retidos e que ficaram em segredo até agora. E que tá nessa história incrível, incrível. Gladys, mas beira o absurdo dessa história. Gente, falar para mim que abrir um mar não é um absurdo? Você acredita? Gladys, você que está do outro lado, você acredita que o mar se abriu? É provável que esses milagres também possam ter acontecido. Porém, eles não foram tão explicitados. Por quê? Quando essas barreiras de água ficaram a quase 300 km de altura, exatamente isso que você está ouvindo, a coisa chega a beirar o absurdo. Uns falam que é 300 km de altura, outros 300 metros de altura. Independente da altura é alto. Concorda comigo? E por que aconteceu esses milagres? Por que Deus fez essas barreiras de água ficar tão alto? Será que tem base histórica? Primeiro, como é que os outros povos descobriram que o mar se abriu? E que o Jordão também se abriu? É porque alguma coisa aconteceu para que eles pudessem também terem visto. E qual vídeo que é de hoje, Gladys? Olha aí. Tadã! A incrível história dos 2 espias de Jericó. Pela Midrash de Josué. Eu vou contar. Aqui a gente vai ter o entendimento de todo o contexto histórico, do jeito que está na nossa Bíblia, e também você vai ter o conhecimento e o entendimento da Midrash, contada de pai para filho. Os segredos, o milagre dentro de outros milagres. Pasme, tem muito milagre que, assim como Jesus também não relatou todos os seus milagres, você vai ver que até o milagre, olha que eu vou te falar, nessa linha de vídeos que eu vou te mostrar, tem um milagre que Jesus não foi o primeiro, que também houve também que andaram sobre as águas. Tem explicação? Tem. Tá nesse vídeo? Não, tá no próximo. Então prepare, porque agora você vai assistir um vídeo que vai te contar alguns segredos midráshicos sobre o processo dos 2 espias. Então vamos comigo então? Então a gente já vai para cá. Que legal isso aqui. Então a gente já vai começar por aqui, ó. E isso você vai entender que tem muito conteúdo. Muito. Primeiro, Josué, assim como Moisés, também enviou espiões para observar a terra de Canaã, antes de iniciar a conquista. Se você ver, tem um vídeo anterior que eu falo, que é muito interessante, que eu falo sobre os 12 espias. Tá, o vídeo anterior. Que eles entenderam errado. Não era para eles perguntarem o que achavam. O que vocês acharam da terra? Gente, se alguém te dá um presente, fala, vou te dar um carro. Aí você vai lá ver o carro. Aí você chega lá, tem um punhado de carro importado, e aí seu pai te dá um carro básico. E aí você fica chateado. Poxa, eu pensei que ia ter um carro importado. Aí, primeiro, se ele te der uma Ferrari. Poxa, tinha uma Ferrari lá. Legal, filho. Você tem condições de pagar 300 mil reais de IPTU? Pastor, mas é PVA. Mas ele vai ficar imóvel. Ele vai ficar imóvel. Você não vai ter dinheiro para colocar gasolina, para assistência técnica. Gente, é muito caro você manter um carro. Quanto mais caro o carro, maior o valor que você tem que desembolsar para manter ele. É básico. E aí ele te dá um carro que não quebra e que dura muito. Entendeu? Foi o que Deus fez. Ele deu uma terra prometida para aquilo que era suficiente, não aquilo que ensoberbeça ou que sobre. Mesmo que Deus faça isso. Então aqui, naquele episódio dos 12 espias, eles foram lá. E você vai ficar chocado com o que vai ter aqui. Então, ele escolheu 2 homens confiáveis para essa missão secreta. Lá, no anterior, foram 12. E você vai ver que tem tudo a ver. No passado,
você vai ver lá que houve o episódio que eles chegaram ao ponto de falar, a terra é boa, só que nós somos como gafanhotos. Ambos eram considerados os 2 maiores homens da sua geração. Josué escolheu 2 homens. Olha só para você ver aqui, ó. Vou colocar para você ver aqui, ó. Ele escolheu 2 homens confiáveis para essa missão secreta. Ambos eram considerados os 2 maiores homens da sua geração. Vamos para Josué 2:1 para você entender o contexto. Eu acho que é bom a gente colocar a base bíblica, porque a gente vai colocar, como a gente vai utilizar Midrash, é interessante nós termos o comparativo para ter uma lógica. Josué 2:1. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Aqui tem uma grande história midrásica que não é contada. Não é só isso que aconteceu. Espera que nesse vídeo você vai descobrir. Josué 2:2. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 homens para fora. Peraí, foi o rei que falou isso? Não. Lembra que aqui ele mandou soldados. Josué 2:4. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Olha que astuta. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde eles foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Olha que inteligência emocional dessa mulher. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoados ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade e o portão foi fechado, eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o Rio Jordão. Qual o nome desses 2 espias enviados por Josué que não está na nossa Bíblia? Tem nome esses 2? Tem nome e é muito propagado e já é unânime no meio, na sabedoria rabínica. Na novela, quando você assiste a novela, eles colocaram Salmão e Iru. Isso aqui foi tendencioso, uma tendenciosidade. Como assim, Glass? Mas Salmão não se casou com ela? Espera, porque tem uma história muito, muito forte sobre isso. E pasme, olha o que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Primeiro, Salmão não foi um dele, nem Iru, nenhum dos 2. Na novela tá. Lamento dizer que isso não é correto por nenhuma tradição. Nenhuma tradição. Pela tradição unânime, olha quem é o primeiro: Caleb. Caleb, Glass? Sim. Um senhor que foi junto com Josué. Olha a confiança de Josué. Quem que foi a primeira pessoa que ele escolheu? Caleb, que no original significa cão. Caleb foi o único que foi junto com ele e viu a terra boa. Ele não viu o lado ruim. E ele ainda tinha, com 85 anos, ele passou nadando no Jordão. Olha que interessante. E qual foi o segundo que foi com ele? Pinhas, ou Finéias. Gente, quem foi Pinhas Finéias? Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre ele. Aqui, que ele é justamente o homem que Israel começou a fazer atos pecaminosos. Aí tá aqui, ó. Quem foi Caleb? Mas vamos aqui. Quem foi Caleb? Caleb foi um líder da tribo de Judá, reconhecido por sua fé, coragem e lealdade. Enviado por Moisés como um dos 12 espias para explorar a terra de Canaã, foi um dos 2 que confiou e cumprindo as promessas de Deus, acreditando na vitória, mesmo diante de grandes obstáculos. Aos 85 anos, ainda reivindicava força e determinação, fazendo Hebrom como herança. Principais qualidades de Caleb: ele tinha uma perseverança, confiança em Deus e coragem
que era inabalável. Você quer ser igual? Você conhece alguém parecido com isso? Davi? E de qual tribo que ele era? De Judá. Então, toda a tribo dele pegou essa qualidade de Caleb. Caleb, todos os reis têm uma certa qualidade de Caleb. Caleb é extremamente admirado por todo o povo de Israel. E quem foi Finéias? Aqui, gente, Finéias, eu sou fã. São duas pessoas que foram escolhidas não por acaso. Quem foi Finéias? Está aqui, ó. Que é chamado Pinhas. Quando você vai colocar, não tem nada a ver Finéias. Finéias é a nossa tradução. Mas quando você quer saber a tradução correta, é Pinhas, que eu vou fazer um vídeo especial dele. Neto de Arão e filho de Eleazar. Foi um sacerdote corajoso e zeloso pela santidade de Deus. Ele se destacou quando, em um ato de firmeza, interrompeu a idolatria e a imoralidade no acampamento israelense, ao matar um homem israelense e uma mulher midianita, o que cessou uma praga entre o povo. Está em Números 25. Só para deixar aqui bem rápido, Pinhas e Finéias. Ele ficou famoso por sua ação decisiva ao matar Zinri e Cosbi, o casal que desafiou as leis de Israel e o que garantiu o papel de sacerdote. Esse casal estava tendo relações sexuais em frente à tenda de Deus. Gente, é um absurdo isso. Nossa, não dá nem... Dá até um negócio ruim. Não sei você. Mas, Números 25, só para deixar aqui. Quando os israelitas estavam acampados no vale dos Acácios, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Olha aí. Assim, os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-Peor. E por isso, o Senhor Deus ficou muito irado com eles. Aí o cúmulo do absurdo. Aí está no versículo 6, Números 25, 6. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então, um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou uma lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zinri. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. Simeão não foi abençoado por Moisés. Tamanha vergonha que ele passou. Ele não recebeu a bênção. Depois, você vai analisar lá, eu falo sobre isso. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de família midianita. Os midianitas não conseguiam. Como é que eles conquistaram o homem de Deus? Com a prostituição, com sexo, com prazer. E aí, quem foi esse homem que fez isso? Chamado Finéias. Foi, no original, Pinhas. Então, Pinhas é justamente esse cidadão maravilhoso que foi lá e acabou com a idolatria dentro da casa de Deus. Olha que forte. Principais qualidades de Pinhas: zelo pela justiça divina, coragem e determinação em defender a pureza espiritual de Israel. Ele foi recompensado com uma aliança perpétua de sacerdócio. Só que tem um detalhe. Eli faz parte da sua geração. E os filhos de Eli cometeram praticamente o mesmo erro. Meu Deus! Então esse aqui já dá um pano para manga. Então Josué, ele aprendeu com os erros dos 12 espias. E ele foi muito mais estratégico dessa vez. Muito mais. Está aqui para você ver. Por quê? Porque ele não mandou qualquer pessoa. Ele mandou os dois melhores. Um, Caleb, que já tinha ido com ele. Ele já conhecia bem o caráter de Caleb. E o segundo é o que não admitia de forma alguma nenhum erro contra a palavra de Deus. Deus falou, vá lá e busca. Vá lá buscar o carro que eu te comprei. Eu não te comprei a Ferrari porque você não dá conta de cuidar dela. Eu te comprei um carro que não vai quebrar. Um carro que vai te levar do ponto A para um ponto B. E até, se você quiser, para o ponto C. Literalmente isso. Os 12 espias foram para quê? Espera que eu já estou quase querendo dar spoiler. Tá aqui. Então agora, o que era o objetivo agora? Manter em segredo era o mais importante, caso quisesse evitar que o povo entrasse em pânico como no passado. Então aqui,
Nesse exato momento, Josué, ele foi mais estrategista. Ele sabe que o povo, de certa forma, ele tende a ficar... Tudo que você fala... por exemplo, por que hoje, até hoje, se utiliza isso? Supondo que você assistiu vários filmes. O mundo vai acabar. Não fale pra ninguém, deixa todo mundo em casa, se divertindo e que o mundo acaba normal. Porque quando você fala que vai acabar, todo mundo vai ocupar as estradas, as pessoas se desesperam muito facilmente. Elas perdem a esperança. É o efeito manada. Se você vê um correndo, você vai correr atrás. Você não sabe nem pra que é. Você vai correr. Então o efeito manada aqui foi evitado. Josué, ele teve essa sabedoria. Concorda comigo? Dessa vez foram escolhidos apenas 2 e não 12. Porque a gente sabe que quanto mais pessoas, mais problema você tem. Qual era o objetivo dos dois espiões? Primeiro, eles iriam para analisar como seria a estratégia de conquista. Ele já estava com certeza. Não era para ir lá para... Não. Como vai ser a conquista? É certo. Segundo, saber o que os cananeus achavam deles e não o contrário. Gente, aqui merece um adendo. No primeiro, os 12 falam, nós somos como gafanhotos para eles. Opa, peraí. Eu não perguntei o que... Esse é o mal do ser humano. O que fulano falou de mim? O que você achou de mim? Isso é o mal do século que nós vivemos. O judeu tem uma qualidade, não todos, mas aqueles que entendem, eles aprendem que primeiro é agradar a Deus. E depois, por consequência, as outras pessoas. Davi queria agradar a Deus. E quando ele agradava a Deus, mais ele agradava, o povo ficava olhando para ele. Esse cara é diferente. Porque eu vou apedrejar ele. Posso cortar a cabeça, Davi? Não. De repente é Deus me tratando. Olha a estrutura de Davi. A maioria das pessoas querem saber o que as outras pessoas acham dela. O que importa é o que Deus acha de você, gente. Quando você pega essa configuração, você tende a pecar menos, você tende a errar menos, você tende a cometer menos erros. Porque você sabe que tem um olho que tudo vê. Quando você quer agradar o outro, você só quer fazer quando ele está vendo. Então eu não concordo muito com isso. Você tem que ser o que é sempre. Esse negócio de... Pra que eu... Não, gente. Você tem que saber quem você é. Quem você é. Aqui, ó. Segundo. Olha, lê isso aqui. Segundo, saber o que os cananeus achavam deles. E não o contrário. No passado, todo mundo estava querendo saber o quê? Nós somos gafanhotos para eles. Deus não perguntou, não pediu nada para os 12 para perguntar. Deus só falou, vai lá ver a terra que eu prometi para você. Vai lá buscar o carro, vai lá buscar a terra, a escritura que eu já é prometida para vocês. Mas não, tinha que ir lá começar a criticar o que Deus colocou. Deus não perguntou, não pediu opinião. Ele pediu obediência. Aí o que aconteceu? Ficou sem o terreno e morreu no deserto. É melhor morrer tentando conquistar aquilo que Deus te deu. E Deus não deixa você morrer quando você está debaixo de um propósito. Gente, é outra frase também. Você é imortal enquanto todos os sonhos em Deus, em sua vida, não se cumprirem. Sonhos de Deus, não os seus sonhos. Por isso que sonho de Deus. Então, o Cris Duran fala, os meus sonhos são meus. Não tem uma música muito legal, cantei até no meu casamento. Horrível a música, cantei horrível demais. Não sou cantor, sou adorador. Desculpa, falha. Terceiro, propósito de conquistar a promessa divina. Então, o propósito deles irem lá tinha que conquistar o processo. Quarto, além disso, Josué confiava que eles trariam boas notícias, fortalecendo a moral do povo para a batalha. Então, ele não escolheu qualquer pessoa. Gente, quando você quer escolher alguma coisa para fazer, traga otimista. Moisés deu a mancada de chamar eles. Como eles chegaram com as frutas, Moisés olhou lá, nossa, as frutas são grandes, vão vir com boas notícias. E aí Moisés deu a bobeira de perguntar na frente de todo mundo. E aí, o que aconteceu? Todo o povo, por causa de 10, gente, isso aí um agrônomo falou para mim e me chocou. 1 grama de joio polui 1 tonelada de trigo. Gente, é muita coisa. 1 grama de joio? Concorda comigo? É um absurdo isso. Importante, Josué recebeu a difícil missão de liderar os israelitas até a terra prometida. Canaã,
uma tarefa que Moisés não pôde concluir. Imagina, Josué teve que fazer algo que o seu líder não havia conquistado. E um grande líder, um grande sadiquim, que é um santo. Dificuldades. Após a morte de Moisés, que isso está nas entrelinhas da Midrash. Após a morte de Moisés, muitos judeus começaram a temer que a proteção divina, que antes estava visível por meio de vários milagres, como o maná, as nuvens de glória e a coluna de fogo, tivesse desaparecido. Moisés era o intermediário entre Deus e o povo, e sua ausência fez surgir dúvidas sobre a continuidade da presença divina. Gente, muito forte. Então, aqui, Josué estava passando por uma situação. Ele teve que substituir. Agora imagina, na hora que ele começa a substituir, o maná já cessa. Eu falei, eita, acabou tudo. Imagina o desespero do povo. Só que eram pessoas que haviam nascido no deserto. Não haviam nascido na escravidão. É melhor você nascer no deserto que você nascer na escravidão. Foi perguntado para um dono de Dubai o que ele achava dos seus filhos. Ele falou, ó, eu fui acostumado, na minha época era camelos para me chegar em qualquer lugar. Depois, hoje, meus filhos e meus netos andam de Land Rover para irem Ferraris. E aí ele dá a frase fatídica. Tempos difíceis forjam homens fortes. Tempos fáceis forjam homens frágeis. Meu Deus! Forjam homens fracos. Também tem outra tradução que fala. Isso eu lendo dentro do avião. Achei fantástica essa frase. Então, momentos difíceis forjam homens fortes. Momentos fáceis forjam homens frágeis e fracos. É verdade ou não é? Então, se você está no deserto, Deus está te forjando. Tanto bate até que fura. É difícil. A pessoa que hoje aprende com pouco, quando ela chega com muito, ela tem que tomar cuidado para ela não se soberbecer e não se desviar por causa do muito. Bom? A grande diferença entre os 12 espias de Moisés e os 2 espias de Josué. Dessa vez, Josué não precisava que os espiões verificassem a qualidade da terra, pois isso já era garantido pela promessa divina. Josué instruiu os espiões a focarem no psicológico dos inimigos. Meu Deus! Psicológico! Hoje as pessoas estão doentes emocionais. Ah, porque não deu like, não sei o que acha de mim, só tem uma pessoa... Gente, tira isso da sua mente. Procure saber, primeiro, o que Deus acha de você. Se Deus se agrada do que você está fazendo, pode ter certeza. Quem agrada a Deus, agrada ao homem. Quem agrada ao homem, nem sempre agrada a Deus. Quinto, dessa vez teve um propósito que não estava explícito, o de salvar a vida de Raabe e de sua família. Você sabia disso? Mais na frente, mas cola aqui, que teve um objetivo. De qual tribo eram esses 2 espias? Olha que interessante. Na vez anterior, foram várias tribos, foram 12 tribos. E Levi não foi. A tribo de Levi não foi. Não, porque Moisés, Arão e Miriam eram da tribo de Levi. Então só mandaram 12 espias de 12 tribos. Onde estava a tribo de José, foram representados pelos seus 2 filhos. Ah, entendi. Lembra do 1 mais 12? Que é o governo de Deus na terra? Então, o número 12 é 1 mais 12, não são 13. Então, olha que interessante. Caleb era da tribo de Judá. Gente, pensa, um bichinho bruto, com 85 anos, nadou para ir e nadou para voltar e passou, gente, 2 vezes o Jordão. Imagina o físico desse homem. E Finéias, ou Pinhas, ele era da tribo de Levi. Tanto é que a geração de Eli veio dele. Olha que legal. Finéias foi o... já dei aqui, não precisava estar aqui, ó. É o primeiro poder de invisibilidade da história, que é chamado Kedushá. Poder de santidade como anjo. Ele poderia se tornar invisível. Você sabe? Não, grátis. É provável que ele tenha usado esse poder na hora de matar, porque ele colocou na barriga. Ou seja, um general que estava tendo relações com uma princesa. Ele poderia se defender, mas é provável que ele tenha usado esse poder de invisibilidade para conseguir matar. Tanto é uma história
que é contado. Que faz sentido. É a pessoa sorrateira. Quem tem esse poder? Os ninjas. Os ninjas. Pá, e desaparece. Poder de visibilidade. Vem daqui. Meu Deus! É muita coisa que você não sabia que já vem da tradição. Tá aqui, ó. Não, nem coloquei. Ó, tá aqui pra vocês verem. Ó. Primeiro foi Caleb, Finéias. E aí, ó. Primeiro poder de invisibilidade da história. Aí quem é o homem? Cara, muito legal aí. Que é chamado o quê? Do chá. Caleb e Pinhas eram homens experientes em combate, mas também tinham um papel espiritual muito importante. Então não foram. Curiosidade da Midrash de Josué. Aqui a gente começa a entrar na Midrash, que é a história por trás da história. Que ele é contado de pai para filho e fala assim: filho, isso aqui, ó, é para você ver o poder de Deus. Ah, porque, pai, mas tem mais milagres do que a gente imagina. É contado os milagres mais aparentes, aqueles que são mais surreais, como abrir o mar. Esse já é unânime. Porém, existem outros milagres que para muitos podem não parecer tão grandes. Vamos lá, então? Então a Midrash conta detalhadamente o que aconteceu nesse episódio. Em 5 versículos, ele aumenta. A grande estratégia. Caleb e Pinhas se disfarçaram de surdos. Nunca ouvi isso. Nunca. Porque está na Midrash. Isso aqui, ó, Hollywood já usou essas histórias para todo lado. Várias vezes. Segundo, de vendedores ambulantes. E terceiro, de consertadores de panelas. Por que isso? Isso iria ajudar a entrar nas casas e ainda por cima, os cananitas não iriam hesitar em falar na frente de 2 surdos. Poxa, se eles são disfarçaram. Tudo bom? Tudo bom? Gente, fenomenal. A intenção era evitar levantar suspeitas sobre a verdadeira missão. Pela Midrash, Josué teria estrategicamente orientado os israelitas a fingirem surdez ao encontrar os cananeus. Essa sábia tática tinha como objetivo disfarçar suas verdadeiras intenções, evitando que os cananeus os questionassem sobre sua presença na região e suas motivações para a conquista na Terra Prometida. Isso não está na Bíblia, isso está na Midrash. Essa abordagem destacava a estratégia e inteligência de Josué, que mesmo sendo um líder militar, sabia que a guerra não seria apenas física, mas também psicológica, e que manter a moral elevada era fundamental para o sucesso do povo de Israel. Por que Josué mandou os 2 espias? Porque a fé e as ações caminham juntas. Não adianta você só ter fé e não começar para fazer. Então aqui foi fundamental. Mesmo sabendo que Deus havia garantido a vitória, os espiões precisavam usar a sabedoria e a estratégia para enfrentar o desafio com confiança. Cuidado! Gente, olha só que forte para vocês. Isso aqui é para sua vida. O medo neutraliza a fé. O que, por sua vez, neutraliza os sonhos. E que, por fim, neutraliza as ações. Quem não sonha. E olha isso, essa frase aqui, ó. Uma pessoa morta não pode mais sonhar e nem mais realizar, pois a única coisa que a vida nos exige morre junto com ela, que é a fé. Gente, quando a pessoa morre, ela não precisa mais de fé. A fé, todo dia que você acorda, você precisa de fé. Muito interessante. Hoje, você tem que ter fé que vai conseguir pegar o ônibus na hora. Você precisa de fé que vai ter dinheiro para colocar gasolina no carro. Você precisa de fé que a conta de luz vai ser paga. Gente, nós acordamos já necessitando de fé. Quer ter a certeza daquilo que você não tem ainda. De repente você está sem o dinheiro, você passa um cartão de crédito, você está tendo fé ali. Que ali é uma fé muito, eu até brinco, é fezudo. Qual que é a sugestão que eu te dou quando você estiver aqui agora? Vá visitar a sua terra prometida. Ainda hoje, ou mais tardar, nessa semana. Mas o que você está falando para mim? Aqui, Josué mandou o povo ir na terra prometida só para ver. Você quer o carro? Vá lá ver o carro. Eu lembro quando eu fui ver um carro, minha esposa queria um, a gente viu a Mercedes, e aí ela estava entre a Mercedes e o Corolla, e a Honda. Aí ela foi inventar de andar na Mercedes. E eu falei, daqui 1 ano eu compro esse carro. E em 1 ano deu certinho, e a gente conseguiu comprar. Lógico, depois de muito trabalho, trabalhando bastante, com a área de vendas. Então eu sou do tipo que eu gosto de trabalhar, por exemplo, nada de
ovelha nesse caso. Então, a ovelha, ela tem que ter um momento dela. Eu entendo, mas esse sou eu. Então, eu concretizei, fui lá e faz o test drive. Vá lá ver se é isso mesmo. Vê lá. Antes de ver só as qualidades, veja também os defeitos. Aqui, ele pediu para ver as qualidades e os defeitos do povo, não do presente de Deus. Foi diferente. Aqui, ele pediu para que ele fosse lá ver o que eles pensavam sobre nós. Não o contrário do que a gente pensava sobre eles. Você já viu alguém que fala, você tem jeito de rico. Alguém já está profetizando na sua vida. Você tem um jeito de empresário, você tem um jeito disso, um elogio. É alguém que consegue ver o mundo espiritual daquilo que você é e você não consegue se enxergar ainda. Muito forte isso. Então, quando Caleb e Finéas foram enviados para espionar Jericó, aqui é uma pergunta. Quando Caleb e Finéas foram enviados para espionar Jericó, olha que legal. Durante os 3 dias de preparação do povo de Israel, dada por Deus. O povo teve que se preparar antes de passar. Teve uma preparação, que está no próximo vídeo. Isso foi antes de todos os israelitas atravessarem o Rio Jordão, para entrar na terra prometida. E o que? Curiosidade. É provável que Caleb e Finéas tenham atravessado o Rio Jordão 2 vezes. Caleb estava com 85 anos. Não é provável não, é real isso aqui. Depois você vai lendo. A chegada ao hotel de Raabe, que a gente fala que é casa. Não é casa. Ela tinha um hotel. Pela tradição, é um hotel. Primeiro, se ele estava lá hospedado, não é casa. A gente fala casa. Mas é porque, para ficar mais leve na tradução, para não falar que é um prostíbulo, porque muitas vezes acha que a outra pessoa tem fraqueza. Porque o hotel. Não. Aqui foi um hotel. Ou nos dias de hoje seria uma boate dançante, ou pior, um motel. A história de Raabe. Aqui fica muito interessante. E a gente tem que ficar muito cauteloso. Por quê? Porque eu sei que eu sou cristão e a gente tem uma percepção da Bíblia. E isso nos deixa indignado. Porque fulano está mentindo. E você sabia de uma coisa? Olha aqui, ó. Raabe já foi motivo de guerra entre cristãos e judeus. Sabe por quê? Porque Raabe está na genealogia de Jesus. Porém, será que aquela Raabe é a mesma que se casou com Josué? Pela tradição, Raabe, essa Raabe prostituta, se casou com Josué. E Josué, por sua vez, teve 6 filhas e que, por sua vez, na linhagem das suas filhas, veio Jeremias. Gladson. Poucas pessoas sabem disso. Tá onde? Na ramificação. Então, peraí, então o Novo Testamento está errado? Não. Porque toda vez que era mencionado por essa Raabe, simbolizava o quê? Que era a meretriz. Por sua vez, quando você vai ver na Bíblia King James, a tradução é outra. Quando você vai... É totalmente... O nome de Raabe tinha que sempre estar vindo com uma conotação de que ela era a profissão dela anterior. Só que quando você está com Cristo, tudo é mudado. Então, gente, isso aqui já foi motivo de guerra. E eu não... A pergunta é, para que eu vou... porque... Então, os judeus estão errados. Peraí. Quem está errado? A gente quer procurar. Tem solução. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso. O que aconteceu quando os 2 espias... E aonde está esse, Gladys? Está justamente na Midrash de Josué. O que aconteceu quando os 2 espias chegaram no hotel de Raabe? A história detalhada sobre esse episódio, de acordo com a Midrash, e o que Hollywood já copiou várias vezes em seus filmes, e você não sabia até hoje. Está preparado agora? Então isso aqui é um episódio, gente, já copiado várias vezes por Hollywood. E de repente você não sabia. E foi tirado de onde? Da Midrash. Porque muitos são judeus e eles estão diante dessa história. Primeiro, Caleb e Pinhas entraram em Jericó disfarçados. Então, depois, por que eles escolheram justamente o hotel de Raabe? Recomendaram-lhe um hotel perto da muralha da cidade, que pertencia a uma mulher muito bonita e conhecida como Raabe. Então o hotel dela não foi escolhido por isso só para dormir. Não. A Raabe, aqui, ó. Primeiro, a Midrash traz com um ar inocente sobre Raabe. Ela era amiga de todos os reis de Canaã, assim como de muitas outras pessoas importantes. A Torá fala que uma mulher não pode ter amigos homens. A Torá fala.
E aqui, então, diz que ela tem amigos exatamente para dar uma outra conotação. Eles costumavam discutir seus planos de guerra com ela. Ela era um tipo de conselheira e muito mais, pela Midrash. Primeiro, Caleb aqui com K, porque eu coloco várias pronúncias porque todas estão corretas, porque é fonética, em cada lugar está escrito de uma forma. Caleb e Pinhas sussurraram entre si: vamos passar a noite no hotel de Raabe. Deve ser um bom lugar para descobrir os que os cananeus pensam sobre o povo de Israel. Problema: o proprietário era uma mulher não judia que era conhecida por ser muito amiga dos homens. Seria como um prostíbulo nos dias de hoje. Solução: nesse caso em especial, eles não tinham escolha. Eles fizeram isso, que é Lesher Shammai, ou seja, pois sentiram que isso os ajudaria a cumprir sua missão. Então, eles não foram no prostíbulo cometer ato ilícito, mas eles tiveram que ir no lugar totalmente inapropriado para poder descobrir mais coisas, porque dentro desse lugar haveriam homens que não tinham santidade. Então, eles descobririam, naquele caso, eles estariam no lugar de pecado, para descobrir o pecado e a fragilidade de cada um deles. Caleb e Pinhas bateram a porta do hotel de Raabe. A habilidade de Raabe em perceber que eles não eram pessoas comuns e que de fato tinham um propósito especial. Pergunta: será que uma dona de hotel arrumaria quartos confortáveis para 2 mudos que vendiam e arrumavam panelas? É uma pergunta. Porque quando Raabe já conta na Midrash que ela deu quartos especiais para eles. Raabe notou que eles eram homens sagrados. Olha que percepção essa mulher tinha. Ela preparou acomodações confortáveis para eles, sinalizando respeito e hospitalidade. Durante a noite, enquanto os 2 espiões estavam no hotel, outros hóspedes começaram a suspeitar deles. É aqui que começou, porque ali a gente vê na Bíblia que já imediatamente o rei não teve uma história por trás. Então você já viu várias histórias acontecendo isso. O rei descobriu e mandou quem? Os soldados. É provável que esse cuidado de Raabe com os 2 espias pode ter gerado essa desconfiança, pois ela estava acostumada a lidar com pessoas muito importantes. Imagina, de uma hora para outra ela trata 2 vendedores de panelas diferentes. Essa desconfiança foi rapidamente passada ao rei de Jericó, que então enviou mensageiros para investigar. Os mensageiros do rei bateram na porta do hotel de Raabe. Depois de algum momento, houve uma batida muito forte na porta do hotel. Abra a porta, em nome do rei! Dei-nos os homens que vieram ao seu hotel. Eles estão aqui para espionar a nossa terra. Isso é a história detalhada da Midrash. Raabe percebeu nesse momento que os mensageiros do rei de Jericó estavam falando a verdade a respeito dos seus 2 hóspedes e que provavelmente eram israelitas. Ela não sabia que eles eram israelitas até esse momento. Ela só descobriu que eles eram israelitas quando os soldados vieram acusando. Por que Raabe então ajudou os 2 espias? Ela imediatamente decidiu fazer o que pudesse para salvá-los. Ou seja, ela não mediu esforço. Lembrou-se de que, quando criança, ouviu que Deus havia dividido Iaçu, ou seja, o Mar Vermelho, para os judeus, depois que eles saíram do Egito. Ela então soube em seu coração que ele era o verdadeiro Deus. Agora Deus estava enviando uma oportunidade para ela provar que realmente acreditava nele. Então essa oportunidade... Por que os 2 espias foi? Risco de vida. Raabe estava bem ciente das leis do seu país, que dizia o seguinte: qualquer um que cooperasse com espiões deveria ser queimado vivo. 6. Conta Midrash que ela não abriu a porta para os mensageiros do rei. Em vez disso, pediu que esperasse do lado de fora e correu para o quarto onde estava Caleb e Finéias, o Pinhas, que estavam descansando. E ela disse: rápido, rápido, rápido! Deixe-me esconder vocês. O rei descobriu sobre vocês e seus mensageiros estão esperando lá fora. Aí ela olhou em volta para ver onde poderia escondê-los rapidamente. Pinhas, Finéias, disse a Raabe, isso está na Midrash, olha que incrível: não se preocupe comigo.
Apenas esconda meu amigo Caleb, pois eu ficarei aqui. Aí aqui, ó, o poder de invisibilidade de Pinhas. Ele tinha poderes de Kedushá. Ah, depois você pensa assim, muito legal, né? Prestem atenção, eu ficarei invisível para os mensageiros do rei. Ele tinha poderes de Kedushá, poderes de santidade. Como um anjo, ele poderia se tornar invisível. Como sua vida estava em perigo, ele se permitiu usar esse poder especial. Gente, Gladys, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, está na Midrash, está na Talmud. A Midrash faz parte da Talmud, que é a tradição oral. Imagina, que história legal. Você está na fogueira e contando essa história para os seus filhos. Que no momento de nervosismo, você sabia que existe isso, um apócrifo que conta essa história? De ficar invisível? Que o momento que José estava passando, isso é um apócrifo. José e Maria estavam passando e as criancinhas todas mortas no momento daquele episódio fatídico. E Herodes queria matar todas as crianças. E aí quando ele está passando ali, ele viu os soldados matando as crianças e ele ali. E aí José chega para Maria e fala: o que eu vou falar? Aí Jesus, né, recém-nascido, falou: a verdade. Aí José estranhou, falou: alguma voz? Mas Maria, você falou alguma coisa? Não. E o que eu ia falar lá agora, na frente lá? Aí Jesus de novo: a verdade. E aí José viu e falou assim: gente, mas que estranho. Será que eu vou ter que falar? Então, quando chegar lá e perguntar sobre a criança, aí pela terceira vez Jesus fala: a verdade. Falar a verdade. E quando José chegou lá na frente do soldado romano que estava matando as crianças, ela falou: o que você tem aí dentro da cesta? Aí ele: uma criança. Aí o soldado começou a rir e falou: não, pode passar. Porque ele falou a verdade. Deus ali poderia fazer Jesus ficar transparente. Então, invisível, transparente não. Legal essa história, né? São várias. Gente, tem muitos contos legais. Raabe empurrou Caleb para trás de um objeto grande e em seguida abriu a porta para os mensageiros do rei. E ela já prontamente falou: senhores, o que vocês estão dizendo é a mais pura verdade. Ou seja, dois estranhos realmente chegaram aqui. Mas eu sinto muito em dizer que antes do portão da cidade ser fechado, esta noite, eles partiram. Eu não tenho ideia para onde eles foram. Olha que inteligência, a sagacidade dela. Mas ela disse também: eles não podem estar muito longe ainda. O que ela fez aqui? Falou: se vocês não saírem daqui agora, perderem tempo aqui, vocês vão perder tempo de achá-los. Porque ela foi muito convincente. Se vocês perseguirem rapidamente, provavelmente os alcançarão. Os mensageiros do rei não tinham certeza se Raabe estava dizendo a verdade. Eles decidiram perseguir os dois homens do outro lado do Jordão, mas ao mesmo tempo bloquearam a porta da cidade. Ninguém foi autorizado a abri-la até que eles voltassem. Assim que os mensageiros do rei de Jericó saíram, Raabe correu de volta até Caleb e Pinhas. Ela tinha de encontrar um esconderijo melhor para eles, caso alguém viesse procurá-los novamente. Ela decidiu levar os dois espiões até o telhado. Lá, ela guardava pacotes de linho. Raabe escondeu os homens sob os feixes. Mais tarde, ela subiu novamente para conversar com eles, aproveitando a oportunidade para expressar sua crença no Deus dos israelitas. Declaração de Raabe, de acordo com a Midrash. Enquanto os espiões estavam escondidos, Raabe fez uma declaração importante sobre sua fé. Desde criança, ela ouviu relatos sobre os feitos de Deus e acreditou em suas promessas. Ao ajudar os espiões, ela não apenas demonstrou sua fé, mas também se colocou em uma posição de bênção. Sua história serve como um exemplo de como a fé pode nos levar a agir com coragem e esperança, mesmo diante de grandes desafios. A grande negociação de Raabe. Quando vocês conquistarem as terras de Canaã, olha que fé que ela já tinha, ela já sabia que ia conquistar. Por favor, poupe a vida dos meus pais, irmãos e irmãs, assim como salvei suas vidas. É lógico, além da dela. A negociação entre Raabe e os espiões foi estratégica. Raabe ofereceu um abrigo seguro, em troca de promessa de que sua família seria poupada durante a conquista. Os espiões, por sua vez, concordaram em marcar a casa de Raabe com um cordão vermelho, como sinal distintivo. Esse acordo não apenas garantiu a segurança de Raabe e sua família,
mas também forneceu aos espiões informações valiosas sobre a cidade de Jericó. Lembra que ela falou que o pessoal aqui está tudo morrendo de medo de vocês? Ela deu relatos do que a maioria achava, e era justamente o que eles buscavam. Condições para que Raabe e sua família fossem salvas. Caleb e Pinhas prontamente responderam: no momento em que você decidiu se tornar judia ou hebreia, você é considerado, porque na Midrash está falando judia. Só que nessa época não havia o judaísmo, era professada a fé levítica. Então, aqui a gente é uma ressalva, né? Você é considerada nossa irmã. Faremos o que você nos pediu. Amarre um fio vermelho na janela. Quando entrarmos em Jericó, nós juramos: não mataremos qualquer pessoa que estiver na casa com o fio vermelho, contanto que ela faça parte da sua família. Mas se você disser a outras pessoas sobre o nosso sinal e elas vierem à sua casa para salvar suas vidas, estaremos desobrigados da nossa promessa. E de nossa promessa iremos matá-la e matá-los. Raabe concordou prontamente. Ela trouxe uma corda com a qual Caleb e Pinhas deixou o quarto dela. Desceram por uma janela onde baixaram com segurança. Agora estavam do lado de fora da muralha. Aqui tem um detalhe. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu a esta terra a vocês, os israelitas, para dizer a verdade. Todos nós estamos morrendo de medo. Então, eles já descobriram. Ponto estratégico, que é o que está aqui. Por que justamente esse hotel, esse prostíbulo? Porque a parede desse hotel fazia parte da muralha. Olha que impressionante. Então, quando eles desceram, eles já estavam do lado externo da muralha de Jericó. Então, o hotel dela ficava num ponto estratégico e que eles poderiam ver o fio vermelho. Não era um local dentro, ela fazia parte da muralha. Olha que impressionante isso. Conselho sábio de Raabe. Raabe foi sábio aqui. Eu sugiro que vocês não regressem diretamente para o acampamento judaico. Raabe aconselhou os espiões: vocês ainda podem ser pegos pelos mensageiros do rei. Esconda-se ainda por 3 dias na montanha, até que eles desistirem da busca. Então voltem para sua tribo. Caleb e Pinhas seguiram o conselho dela e se esconderam por 3 dias. Então eles voltaram para Josué. Caleb e Finéias contaram tudo o que havia acontecido para Josué, o medo que os cananitas tinham deles. Os 2 espiões também disseram a Josué como Hashem, Deus, milagrosamente o salvou das mãos do rei de Jericó, por meio da vida de Raabe. E eles também relataram o acordo que fizeram com Raabe, pelo qual ela iria pendurar um fio vermelho em sua janela para que os judeus a mantivessem viva quando conquistassem Jericó. Agora Josué entendeu por que Hashem, Deus, havia permitido que o rei de Jericó descobrisse os espiões. Olha que fantástico essa mentalidade. Na realidade, não foi ela quem salvou a vida deles. Raabe era uma mulher especial de Hashem, que lhe havia dado uma oportunidade para salvar os espiões. Em troca, sua vida seria poupada e ela se juntaria a Bnai Israel, ou seja, ao povo judeu. Esse episódio ilustra a coragem e a fé de Raabe, bem como a importância da cooperação e da estratégia no cumprimento das ordens divinas. Ela desempenha um papel crucial na história de Israel e é lembrada não apenas por sua ação valente, mas também por sua contribuição para a narrativa de conquistas e fé. E ela é lembrada como uma heroína da história bíblica até os dias de hoje. Qual é a relação de Raabe com Cristo? Olha que maravilhoso isso. A graça de Deus. Raabe, uma mulher considerada pecadora pela sociedade de sua época, recebeu a misericórdia de Deus e a oportunidade de salvação. Isso demonstra a graça divina que se estende a todos, independentemente do seu passado. Gente, eu acho isso fantástico. A fé como ação. A fé de Raabe não era apenas uma crença intelectual, mas se manifestou em ações concretas. Ao esconder os espiões e acreditar na promessa de Deus, ela demonstrou uma fé viva
e operante. Ela não ficou só de fala, ela foi lá e fez. É muito fácil ter a fé por pregar e falar, mas quando você é colocado numa situação de risco, ela estava arriscando a própria vida dela. Ela arriscou a vida dela em prol de outras vidas e teve a sua própria vida salva. A importância da obediência. Raabe obedeceu às instruções dos espiões e seguiu o plano de Deus, o que resultou em sua salvação e na salvação da sua família. O que Deus já pediu para você fazer? Você obedece a Deus? Será? A gente sempre é falha em alguma área, mas Deus tem um grande poder. Isso aqui é maravilhoso. A inclusão. A história de Raabe mostra que a salvação de Deus é para todos, independentemente de sua origem ou passado. Ela, uma estrangeira e considerada pecadora, foi incluída na família de Deus. Você também tem essa oportunidade. A providência divina. A afirmação de que Hashem, que o Senhor, Deus, permitiu que o rei de Jericó descobrisse os espiões, indica uma visão teológica de que tudo, incluindo as dificuldades e os desafios, fazem parte do plano divino. Ou faz parte do plano divino. Deus permitiu essa situação para revelar a fé de Raabe e para que ela pudesse fazer uma escolha e ser salva. Você tem uma escolha. Colocando aqui, Raabe, ela teve a oportunidade, naquele momento, de salvar duas pessoas que ela viu. Você já viu pessoas que falam, gente, essa pessoa tem alguma coisa diferente. É o que ela sentiu. Ela não descobriu, ela não sabia que eles eram israelitas de imediato. Só quando os soldados do rei. E a gente descobre isso pela Midrash. Gladys, você acredita em tudo? A Midrash eu acho um pouco de exagero. O que você acha mais exagerado? Uma pessoa ficar invisível? O que é um milagre maior? Uma pessoa ficar invisível? Deus fazer com que a pessoa tenha um poder de invisibilidade? Você já viu? Tem gente que tem esse poder. Ela chega numa festa e fala assim, nossa, o seu amigo já teve caso. Quando você tá com um dia fraco, um dia assim que você não tá para muito amigo, você tá passando por crise, você quer se tornar invisível. E aí ninguém nota que você tá. Já aconteceu isso com você? Você foi numa festa, você nem foi na minha festa. Eu falei, não, eu tava lá. Tem pessoas que têm esse poder de invisibilidade. É um dom, mas nem sempre você tem que se tornar invisível. Ah, porque quem é visto é lembrado. Nem sempre. Gideão não foi visto, mas foi lembrado. Ele estava escondido. No lugar que debulhava trigo, estava debulhando. No lugar de trigo, ele estava lá escondido. É isso que a gente tem que entender. Muitas vezes Deus escolhe você naquele momento. Você não precisa ser visto para ser lembrado, porque Deus tem olho para todos os lugares. Davi estava escondido junto com as ovelhas e foi lembrado. Então quem não é visto, quem é visto é lembrado, não tem muita vez. Mas está na hora de você se tornar visível para Deus. Não se torne invisível. Tem gente que se torna invisível até para Deus. Quando perde o propósito, quando tem vontade de desistir. Então, isso é normal para quando você está passando. As doenças são emocionais. Aqui, Raabe, ela sabia. E uma das coisas que eu mais entendo aqui da diferença é que dessa vez eles não foram preocupados com que, porque somos gafanhotos para eles. Não, não. O que eles sentem sobre nós? Foi o contrário. O que eles sentem sobre nós? Não o que nós sentimos sobre eles. Nós somos gafanhotos. Não, não. Eles têm medo da gente. Tem um episódio, eu morei uma vez aqui em Brasília, num lugar chamado Pessoa. Olha que história. Gente, olha que história. Aí eu era um lugar, minha mãe havia recém-separado meu pai, e era um lugar um pouco perigoso. E na frente da nossa casa tinha uma boca de fumo. E, gente, eu nunca fui adepto a esse tipo de vício, né? Tudo que me dominava, eu falei, não serve pra mim. E aí, chegou, eu falei, tô lá vendo, e aí um cara chega e fala assim, pô, bro, tava sentado assim na minha esquina, que eu morava na casa de esquina, pô, bro, e era agachadinho assim, parecendo com o joelhinho assim, ó, e segurando o joelho, pô, bro, a vida é injusta. Eu falei, o que foi, amigo? Pô, você não vai acreditar, olha que história. Pô, eu tava aqui na minha, bro. E aí? A mulher me olhou. A vida é desleal demais. Ela faça, gente. Eu falei, faça como? Faça.
E aí? Eu falei, poxa, estava aqui na minha. A mulher desceu. Eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim. Eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim também, de novo. Só que quando chegou perto, ela correu, bro. Me forçou a assaltar ela. Se essa mulher tivesse ficado firme, esse bandido não teria ido atrás dela. Como ela correu, fez com que ele corresse atrás dela. Eu acho que é o caráter da pessoa. O bandido, não tô protegendo nenhum dos dois. Mas aquilo me deu uma lição hoje. Quando um cachorro corre, se você corre de um cachorro que você tá com medo, o seu feromônio já faz. E ele vai aonde? No lugar mais frágil. E aí você vai ficar o quê? Se você já ataca, você tem uma probabilidade de chance de sobreviver. Então, essa é a grande diferença. Tem um rapaz que foi atacado por um tigre, ou por um felino, não sei se é um tigre, e ele disse que conseguiu matar o felino porque ele estava com a faca na mão, ele teve tempo de pegar a faca na mão, e ele falou, se eu correr, eu morro. Então, eu vou morrer batalhando. Olha que mentalidade deles. Que mentalidade deles. E isso é o que você tem que entender agora. É você estar preparado. O inimigo não tem que correr atrás de você. É você que tem que correr em prol para conquistar aquilo que é seu. Porque muitas vezes o inimigo, a gente também tem um problema. Ah, porque fulano ali é meu inimigo. Não, não. O inimigo muitas vezes pode ser a sua preguiça, a sua qualidade de conquistar. E você entender que a promessa de Deus se cumpre a partir do momento que você vai lá, pisa na terra prometida. Onde pisares a planta dos seus pés, herdarás. Só que você tem que pisar. Só que tem gente que não consegue. Quando você tem uma fé maior, tudo que você olhar é seu. Será seu por herança. É outro tipo de fé. Tem horas que é para pisar, tem horas que é para enxergar. Você consegue. Se você não consegue ter a visão de um atalaia, então você tem os pés. E o inimigo só tem. O inimigo só tem o direito de saber o tamanho do seu pé para pisar na cabeça dele. Essa é boa. Então, a gente finaliza aqui esse grande treinamento de Josué sobre a Midrash e que tem várias lições. Não se preocupe mais com que não se sinta, eu sou pequeno. São 3 coisas que roubam energia. Fofoca, falar mal, julgamento, tira uma energia muito grande de você. Fofoca, falar mal de outro e menos-valia. Essas 3 coisas, você não conhece, eu não conheço ninguém que tenha sucesso com essas 3 coisas. Evite essas 3 coisas e você vai alcançar ela. Ah, porque tudo acontece comigo. Ai, tá tudo dando errado. Vai continuar dando errado. Enquanto você não mudar seu ponto de visão. Enquanto você não acreditar, a terra é minha, eu vou conquistar. Acabou e pronto. Então, que nesse momento você entenda que Deus tem um projeto na sua vida. Vá lá hoje e veja a sua promessa. Vá lá, levanta, tem vontade, vê quanto que custa. E começa a criar uma estratégia. Quero viajar para tal lugar. Quanto que custa? Cria estratégia. O homem faz planos, mas é Deus que vai fazer com que elas se tornem reais. Entenda isso. E se não tornar real, é porque Deus tem algo muito maior. Ele sabe que poderia acontecer uma coisa pior. Que Deus te abençoe e te guarde. Que seja resplandecida a bênção e a glória de Deus.